Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Rute capítulo 3. Rute e Boaz na eira. Versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: Tudo quanto me disseres farei. Lendo assim, a priori, né, e sem ter o conhecimento da época, o conhecimento cultural da época, a gente pode até cair no erro da interpretação desse texto. Amém? Mas quando nós vamos buscar o contexto da época, o que os estudiosos falam, aqui vai mostrar muito a respeito da fidelidade de um relacionamento benigno que tem a bênção de Deus. Um relacionamento de autoridade, a autoridade legal constituída por Deus. Amém? Aqui no versículo 1 fala sobre vinculados ao lar, né? Se acha o repouso e a proteção de uma pessoa em seu próprio lar. Tem muita gente buscando a felicidade fora do seu lar e não encontra, só encontra decepção, angústia e pranto. A verdadeira felicidade está no seu lar. Você só precisa pedir a Deus sabedoria, graça, se conduzir mediante os princípios da palavra de Deus, e isso é somente uma questão de tempo. É bem verdade que nós estamos num mundo caído, onde as consequências do nosso pecado, os ataques do diabo, eles são constantes, e se nós não soubermos aplicar devidamente a palavra de Deus, muitas vezes nós mesmos cavamos a cova aonde nós vamos cair. Amém? Então no verso 2 ela vai falar aqui sobre parentes, um dos nossos parentes. É o termo central, tanto da narrativa como da mensagem do livro de Rute. A nossa língua não tem um equivalente a esse termo, cujo conceito está relacionado com o compromisso cultural de um membro familiar cujo parente próximo tenha sofrido alguma perda. Envolve a capacidade de um parente que pode estar qualificado para resgatar algum outro parente da condição de escravo ou de recuperar uma propriedade perdida por pagamento de dívidas. A expressão parente resgatador é frequentemente usada em lugar de parente, procurando assim transmitir a combinação de um relacionamento humano com a função de redentor, conforme a designação divina. Então, Noemi vai dar conselhos a Ruth, dizendo que ela deve alimpar, né? Alimpará refere-se à prática de extrair o grão da sua casca, depois que a casca foi partida, tendo sido pisada por animais, quando andavam sobre os grãos na eira. O cereal era transferido para bandejas. Este era, então, atirado para cima, no local onde o vento leve e constante pudesse soprar e separar a casca fina, ou seja, separar a palha do grão, que cairia de volta na bandeja. Por fim, o cereal era transferido para os recipientes e guardados em depósito. Eu lembro isso por causa do meu avô. Ele morava aqui num sítio, aqui perto, e ele fazia muito isso, né? Então batia a palha, depois espalhava na calçada, o vento ficava soprando, depois ele pegava tipo uma peneira e ficava jogando para cima e o vento ia levando a palha e só ficavam os grãos para serem armazenados nos silos. Amém? Do verso 3 ao verso 5, nós vemos aqui orientações que Noemi dá a Ruth. E parece um pouco assim, quando nós lemos a priori, né, uma ação muitas vezes não tão digna de mulheres de Deus. Mas a orientação de Noemi e a ação de Ruth pode até parecer um tanto sedutoras e incoerentes com a nobreza espiritual do livro. Contudo,
as palavras de Boaz, no verso 11, vai demonstrar: és mulher virtuosa. Em tudo que Ruth obedece a Noemi, Boaz identifica isso como algo virtuoso. Olha que coisa interessante, pois demonstram claramente que ele acreditava que ela agia de forma moralmente correta. Amém? Às vezes, olhando de fora ou olhando pela janela, a gente pode ter uma avaliação ou um julgamento impreciso. Mas é interessante, quando nós conhecemos mais a respeito da cultura em que o livro foi escrito, nós podemos identificar aqui a fidelidade a Deus e a fidelidade também uns aos outros. Isso sempre vai trazer bênção. O fiel sempre será recompensado com a bênção de Deus. Amém? E nós precisamos aprender princípios relacionados à autoridade, que hoje são tão distorcidos na nossa cultura e as pessoas não querem mais se submeter. Elas se rebelam contra a autoridade e isso traz sobre elas muitos danos. Amém? Como ressentimentos, falta de perdão, começa a ficar refém das acusações do diabo, o diabo começa a mentir, ela começa a acreditar no que diz respeito ao carinho, ao amor e ao cuidado que aquela autoridade está tendo por aquela pessoa. Amém? Então, um relacionamento adequado com a autoridade é uma característica das pessoas piedosas. A obediência fiel e gentil é uma das características para um relacionamento correto com a autoridade. Então, se você deseja, aprender com Ruth, no relacionamento dela com Noemi, com Boaz, e a submissão dela a Deus, você precisa entender essa questão dos princípios relacionados à autoridade. Obedeça à autoridade legítima. Creia que Deus abençoará tal obediência de maneiras que lhe serão inesperadas, ou seja, bênçãos virão em consequência da obediência à autoridade legítima. Amém? Recompensas virão em obediência à autoridade legítima. É algo que nós precisamos buscar e é algo que nós precisamos fazer. Porque quando diz aqui, respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Ela está mostrando aqui a fidelidade dela, a confiança dela naquilo que Noemi está lhe orientando. E é impressionante, nós vamos ver amanhã, quando formos comentar o capítulo 3, que Boaz, ele vai entender a virtuosidade dessa mulher e com certeza não vai querer perder essa bênção. Mas isso é para o vídeo de amanhã, amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. A partir das 19h30 nós estaremos na nossa casa de oração. Venha orar conosco, um tempo glorioso na presença de Deus. E logo na sequência, às 20 horas, nós teremos nossa escola bíblica. Será uma bênção e um privilégio ter você conosco. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.